Bom dia. Bom dia, os pais, só os pais. Bom dia. Glória a Deus, firme e forte os pais. E as mães, bom dia, as mães. E os filhos, bom dia, filhos. No filhos, todos nós recebemos, né, e respondemos, porque todos nós somos filhos, né? Que bênção, sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Estou muito feliz essa manhã por vê-los aqui e por também poder trazer essa palavra tão desafiadora, né? A restituição de Deus na vida da nossa família. Deus em tudo tem nos ajudado, sustentado, né, e restituído tantas coisas que nós perdemos na caminhada, mas esta em especial é muito singular. Falar de família é muito singular, né? E nós vamos começar trazendo à memória uma promessa de Deus para a nossa família. E antes disso, nós vamos fechar os olhos no nosso lugar mesmo e vamos orar. Amém? Depois nós vamos entrar com a leitura da palavra. Vamos orar sentados mesmo. Feche os seus olhos. Senhor eterno, em nome de Jesus, nós te agradecemos porque estamos aqui nesse lugar, nesta manhã, para recebermos um alimento que vem da tua palavra, para fortalecer as nossas vidas, Senhor, para nos ajudar, Pai eterno, com relação às nossas famílias, Senhor, que tanto amamos. Pedimos ao Espírito Santo que abra o nosso coração, que faça desse nosso coração uma boa terra para a semeadura que o teu Espírito vai fazer em cada um de nós nessa manhã. Em nome de Jesus nós oramos e já agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. O Senhor vai fazer uma grande semeadura em nossas vidas. Vamos abrir ali no livro de Isaías. Vamos abrir no livro de Isaías 61. E vamos relembrar, no versículo 9, essa promessa feita aos filhos do Senhor. Aqueles que estão firmes, né, em Sião. Firmes em Jesus. Vou aguardar os irmãos que estão com Bíblia de papel aí abrir. E os outros com celular. Amém. A sua posteridade será conhecida entre as nações. Os seus descendentes no meio dos povos. Todos quanto os virem, os reconhecerão. Não como a família Silva, nem como a família Gomes, nem como a família Lombardi, mas como a família bendita do Senhor, diz a palavra de Deus. Vamos também em Hebreus 11, 7, e vamos ver um herói da fé. Aqui em Hebreus 11, né, é a galeria dos homens que tiveram fé. Em Hebreus 11, 7, relembra um homem de fé, no qual nós vamos basear a nossa ministração, a nossa conversa nessa manhã. Pela fé, Noé construiu uma grande embarcação, ou uma arca. Para quê? Para ganhar dinheiro? Não. Diz aqui a palavra: para salvar a sua família do dilúvio. E ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito das coisas que nunca havia acontecido, no caso, dilúvio. E pela fé condenou o resto do mundo e recebeu a justiça de quem vem por meio da fé. Ou, em outra tradução, tornou-se herdeiro da justiça segundo a fé. Ou ainda,
recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Amém? Então, esses dois textos vão basear aqui a nossa meditação nessa manhã. E eu gostaria de começar essa ministração dizendo para vocês: Deus não mudou. Olhe para quem está do seu lado, perto de você, e diga isso: Deus não mudou. Deus continua sendo o mesmo. Os propósitos de Deus não podem ser frustrados, porque Deus não muda, e nem a sua palavra. Em Salmo 119, no versículo 89, está declarando: a tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. Então, isso quer dizer que essa promessa de Isaías está firmada no céu. Essa promessa de Isaías sobre a minha casa, sobre a minha descendência, está lá firmada no céu. Não mudou, não alterou. A palavra ainda diz em Isaías 46:10, um versículo que me saltou aos olhos essa semana quando eu preparava essa ministração, diz assim: desde o início faço conhecido o fim. Isaías 46:10, pode colocar aí. Desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos, o que ainda virá. Digo, então, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Deus não muda, gente. Deus não muda. Ele mesmo diz a respeito de si mesmo: meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Ou afirmei que o meu plano será cumprido e eu farei tudo o que havia resolvido que iria fazer. Deus não mudou. Os planos de Deus em relação à sua criação continuam os mesmos. E dentre os grandes propósitos de Deus está o propósito da família. Quando Deus criou o homem, ele olhou para o homem e falou: não é bom que ele esteja sozinho. Vou fazer uma boa invenção. Eu vou inventar para ele uma adjutora, uma ajudadora, que lhe vai ser bacana, lhe vai ser idônea. E ele tira do próprio corpo de Adão a mulher. E Adão logo vai declarar: essa aqui, ossos dos meus ossos, carne da minha carne. E ele mesmo, Adão, dá a esta mulher o nome de Eva. O nome de Eva. Então, Deus, ele é o idealizador da primeira família, para serem uma só carne e para caminharem em uma unidade de propósitos. Então, não é para caminhar ele para lá e ela para cá. Ela com seus planos e ele com os seus projetos. E os filhos no meio de tudo isso, andando junto e tentando entender para onde iremos nós. Não. Aqui, a idealização, o projeto de Deus, o sonho de Deus para a família, é que essa família caminhasse em unidade de propósitos. Em unidade de propósito. Repita isso, por favor. Unidade de propósito. A nossa família tem que caminhar em unidade de propósito. Isso quer dizer, não é um caminhando para cá, o outro caminhando para lá, mas é em unidade de propósito. Este é o sonho de Deus. Este é o sonho de Deus, que não mudou, não teve variação no sonho de Deus.
de maneira, então, que essa família se torne saudável. Por quê? Um reino dividido em si mesmo não subsiste. E nenhuma casa dividida em si mesmo também não subsiste. Então, temos que caminhar em unidade de propósito, para que ela saudável possa multiplicar, possa encher a terra e possa expressar a glória de Deus. Esse é o projeto eterno de Deus para o homem e para a sua criação, para a criação da humanidade. A doutora Ailma Cunha, que vai estar na nossa conferência agora no dia 13, escritora do livro Família, Lugar de Refúgio ou Campo de Guerra, Campo de Batalha. Ela disse essa frase assim, olha, antes mesmo de Deus instituir a igreja visível, ele estabeleceu a família como a primeira instituição para abrigar o homem e acolher. Olha, a família para abrigar e para acolher o ser humano. Deus idealizou um bom lugar para que os nossos filhos crescessem. Uma família, um lar, um lugar de acolhimento, um lugar de segurança, um lugar de acolhimento e abrigo. E aí ele deu funções distintas e específicas, muito bem estabelecidas na palavra de Deus, para direcionar essa família. Essa é a frase da doutora Ailma, que está aí no livro dela, e que aqueles que quiserem conhecer melhor, procurem e adquiram, que esse livro é muito bom, tenho ele. Tudo bem, pastora, e aí? Aí, gente, o tempo passou, né? Desde que Deus idealizou tudo isso e começou o seu plano. O plano de Deus continua ainda sendo o mesmo. Que as nossas famílias sejam reconhecidas como famílias benditas do Senhor. As pessoas precisam olhar para nós e dizer, uau, ali vai um bendito do Senhor. Uau, naquela casa, ali naquela esquina, mora uma família bendita do Senhor. São diferentes. São benditos do Senhor. Eles são estranhos. São estranhos. Por quê? São diferentes da maioria, diferente de nós, diferente do outro, tal. Por que será? Vai despertar até uma curiosidade. E eles logo descobrir, porque eles têm um direcionamento diferente que nós. Eles são uma família bendita do Senhor. Para essa tarefa que Deus colocou, o ser humano, o homem, a mulher, como responsável pela família, quem é responsável pela família? Deus criou. E ele entregou para quem? A responsabilidade. Para nós mesmos. Para nós mesmos. Homens e mulheres, para nós. Ele falou, olha, agora a responsabilidade de vocês é edificar e manter essa família, manter esse projeto. Entregou ao homem essa tarefa. Mas ele não deixou a gente sem um direcionamento, porque ele deu um manual para nós, um manual para nos ajudar. A Bíblia, a sua palavra, é um manual para nós. Lá nos antigos foi através dos rolos, através de toda a revelação de Deus, por intermédio dos seus profetas, através de homens, ele falou, homens inspirados por Deus, que ele mesmo chamou para isso. E hoje nós temos tudo isso escrito na Bíblia. Essa Bíblia, ela traz para nós instruções do dia a dia. A Bíblia, ela é um manual. Onde está a sua Bíblia? Ela está sendo usada como manual? A palavra tem que estar aqui, dentro de mim, imprimida no meu coração.
eu tenho que ler e comer. Sabe quando você pega uma mesa legal, gostosa, um churrasco que eu comi ontem, lá na casa do Lucas, do meu filhão, sabe? Você come, põe para dentro. Que delícia! Sair de lá fortalecida, energizada, cheia de, né, picanha. Oh, que ótimo! Carne, proteína, né? Logo a gente começa a tirar o casaco, começa a esquentar. Assim tem que ser a palavra. Eu preciso comê-la. Comê-la. Porque ela é o manual para a minha existência. Ela não tem que estar lá na sala, lá no meu celular, lá no meu escritório, lá na minha estante. Ela tem que estar dentro de mim. Dentro de mim. Eu tenho que comer. Transformar ela em alimento. Ela vai se misturar comigo. Ela vai entrar no meu sangue. Eu vou pensar através dela. Então eu tenho que botar para dentro esse manual. Esse manual eu tenho que botar para dentro. Hoje é dia de restituição de valores. Este é um valor. Botar a palavra para dentro. Porque ela foi feita para isso, para me ajudar no meu dia a dia. Nas coisas que eu tenho que decidir e resolver. Ela nos ensina o que é verdadeiro, nos faz também perceber quando nós erramos. E outra coisa, ela nos convida a voltar atrás e arrumar o erro. Ela faz isso. Ela nos abre um caminho novo. Ela nos direciona, mas ela mostra assim, opa, você errou aqui, querida. Volta, 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 vê onde foi, resolve. E continua. Ela nos convida a isso. Porque há perdão da parte de Deus nesse nosso retorno. Nesse nosso raciocinar e falar assim, puxa vida, não agi certo. Então, quando nós caímos, a palavra de Deus nos propõe que sejamos corajosos. Corajosos, errei, estou errando. Ó, que bom. E aí, vai fazer o que com o seu erro? Sentar nele? Descobri que errei, vou sentar nele, no erro. E aqui eu vou ficar. Não! Eu vou voltar. E eu vou ver onde foi que eu caí. Onde eu errei, onde eu falhei, onde eu tropecei. Isso é muito poderoso, porque quando isso acontece, a gente vai descobrir o que ocasionou. O que gerou o meu tropeçar. Aí eu posso ressignificar a minha vida. E prosseguir com segurança. Porque quando aquilo voltar a vir na minha mente, eu falar, epa, já sei que aqui é um lugar que eu vou tropeçar. Vou mudar a rota. Você pode ressignificar a sua vida e restabelecer a sua rota. Isso gera segurança. Este é um outro item que Deus pretende restituir na nossa vida nessa manhã. Fazermos nos lembrar que a palavra de Deus tem essa função. Não é só trazer as promessas para a gente. Porque pegar promessa é tão bom, né? É tão gostoso conhecer as promessas, saber das promessas, que delícia. Tudo isso é para mim, é para mim, é para mim. Puxa, Deus ama, Deus amoroso, Deus perdoa, ok. Mas Deus também quer nos fazer voltar, nos aquebrantar, nos fazer humildes, para nos arrependermos. E para que a gente ressignifique e prossiga. Ressignificar é mudar a rota. Mudar, não adianta eu vir aqui domingo, eu vou lá na minha célula, eu escuto, eu falo, eu mesmo ensino. Mas eu mesmo não mudo. Para que vale? Para nada. A palavra é para gerar transformação na nossa vida. Ela é poderosa para isso, amém?
ela é poderosa. Então Deus nos deu a palavra para que nós pudéssemos então caminhar com segurança e, se errarmos, voltarmos. Apocalipse 2:25, abre lá rapidinho para mim, fala a respeito disso. Consegue abrir? Tem alguém lá para abrir? Isso, Apocalipse 2:25 fala assim, ó. Ali Deus relatando a respeito das 7 igrejas. Essa igreja é a igreja de Éfeso. Uma igreja legal. Aquela igreja que você falou, gostaria de ser membro dessa igreja. Amorosa. As obras dela, redondinha. Mas algo aconteceu com ela. Ela mudou. Ela perdeu o primeiro amor. O tempo passou e ela mudou. Primeiro amor, já não sei mais, já não lembramos mais, agora já estamos brigando. Então, 2:5 fala a advertência de Deus para essa igreja. Olha, lembra-te, pois, onde você caiu. Vocês veem? É um princípio. Arrepende-se e volte à prática das primeiras obras. Aquelas primeiras obras simples, que se resumem em amar e servir. Não precisa muito mais que isso. É a essência do Evangelho. Diga para mim, essência do Evangelho. Amar e servir. A essência na minha família é amar e servir. Amar e servir. É a essência do Evangelho e da minha prática na minha família. E aí ele fala assim, olha, se arrepende e volta. Olha o voltar. Volte às primeiras obras e, se não se arrepender, Deus já avisa. Virei até você. Tirarei o seu candelabro do lugar dele. Ele está dizendo assim, a sua posição no mundo espiritual vai ter consequências. Vai mudar. Se você não tiver o arrependimento. Então, a palavra é clara. Deus nos dá oportunidade. Deus não fecha a porta para nós diante do nosso erro. Ele abre uma nova porta para nós, poderosa. Então, a oportunidade de mudança, o arrependimento, está sempre aberto para nós. A palavra diz, se pecarmos. E se pecarmos? Se pecarmos, nós temos o Senhor Jesus para irmos até Ele, confessar o nosso pecado e nos arrepender. E Ele vai nos justificar, Ele vai nos perdoar. E nós, vamos errar de novo? Não, nós ressignificamos e mudamos. Às vezes nós ficamos só na primeira parte. Porque dá trabalho mudar. A verdade é essa. Dá trabalho mudar. Você fala assim, caramba, agora eu tenho que ser diferente. Caramba, agora eu tenho que prestar atenção nisso aqui, ó. Tem que prestar atenção no que eu falo, tem que prestar atenção no volume, tem que sempre estar atento, por exemplo, se for na fala. Então, dá trabalho. Eu tenho que estar atento às minhas atitudes. É diferente só eu vou andar como eu quero. Como eu quero. Estou de férias eternas. Né? Aí dá trabalho mudar. Então, nós ficamos muito na primeira parte, falamos amém, glória a Deus. Mas Deus quer mudança. Se não tivermos a palavra de Deus como regra para a nossa vida, sabe o que vai acontecer? Nós vamos ter consequências. Nós vamos sofrer. Mas muito mais do que nós. Toda aquela nossa responsabilidade que nós temos em relação à nossa família, também ela vai receber as consequências. Mas o filhinho não tem nada a ver. Mas o filhinho está inserido nesse ambiente que você criou, que eu criei. Às vezes um ambiente ruim, tóxico, distorcido, fora da palavra. E ele está lá. Realmente ele não tem culpa. Quem tem que mudar? Quem tem a consciência disso.
nós temos que mudar. Nós, cada um de nós, temos que mudar. Não é verdade? É o que a palavra diz. Então, a família pode naufragar. A família pode naufragar. Vamos perder essa essência de filhos de Deus, que se resume, como nós já falamos, em amar e servir. É tudo o que nós precisamos na nossa família, amar e servir. Então, o que nós podemos concluir de tudo isso? Que família é uma bênção. Que família foi criada por Deus. Que família está sobre a minha responsabilidade para edificar e mantê-la. Mas família é um projeto que está em construção. Família é um projeto que está em construção. Não é? Quem são os pedreiros dessa construção? Sou eu, meu esposo, meus filhos, quando começam a crescer e começam a ter suas responsabilidades. Eles começam, todos nós, a construirmos esse ambiente. Nossos filhos vão repetir muito do que nós somos. Porque eles aprendem observando. Eles vão ver como o pai trata a mãe, como a mãe trata o pai. E aí eles vão repetir. Não é? Eles vão repetir, eles vão fazer igual. Daqui a pouco você vai ver, olha, está cantando a mesma canção que eu gosto de cantar, que interessante. Olha, está coçando a cabeça assim, que nem eu coço. Olha só como ele deita assim, do lado que eu... Porque ele está repetindo você. Então, o que nós estamos plantando? O que nós estamos semeando neles? Oh, meu pai! Oh, como isso é difícil. Você tem uma família, gente? Quem tem uma família aí? Todo mundo que está vivo tem uma família, de um jeito ou de outro, você tem uma família. Então, não importa qual é a posição, que eu sou filho, estou fora dessa, que bom, sou um jovem, não me casei, que belezinha, minha mãe que se vire e meu pai. Não. Você tem consciência? Tenho. Então, você tem responsabilidade lá também, e muita. Oh, não, mas eu só sou um jovem, nem casei, né? Deixa para mim ter o peso só depois. Não. Você está ouvindo a palavra tanto quanto eles. Você tem, sim, o seu papel lá e a sua responsabilidade. Não, essa fase já passou, agora eu sou uma avó. Avó, só quero o que é bom. Só a parte boa. Não. Você continua tendo responsabilidades ali, sim, de edificar essa família e esse lar. De uma outra forma, mas continua da mesma maneira tendo. O seu papel ali é importante. Ele não sumiu, ele não evaporou, porque você se tornou avó, ou porque eles mudaram da sua casa e foram embora, né? Mas agora vamos exercer de uma outra forma. Mas continuamos tendo essa responsabilidade. Com certeza continuamos. Inclusive, até aqui foi tão interessante, no ID, o pastor trouxe o conselho do sogro de Moisés para ele. E foi tão interessante, é tão interessante o final, porque ele dá toda a instrução para Moisés, como ele devia fazer, para Moisés não se arrebentar. Porque Moisés ia morrer. Ele falou, você vai morrer. Você continuar fazendo tudo sozinho, sabe o que vai acontecer? Você vai morrer. Então, faça assim, 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 assim. Ele seguiu. E o interessante que eu achei no final, na última frase, é que ele foi embora. Ele foi embora para a casa dele, para a cidade dele. Ele veio ali dar o auxílio. Vocês percebem? Era o sogro, era o avô dali, né, dos filhos de Moisés, mas ele veio dar o auxílio, ele era experiente, ele veio com a sua sabedoria. Então, há o lugar, mesmo quando os nossos filhos saem e vão para a vida deles, e precisam mesmo sair e ir para as suas vidas, este é o natural.
né? E nós vamos continuar sendo como Jétro, sábios, e darmos bons conselhos para eles. É uma responsabilidade nossa que continua, né? Provérbios, vamos lá para Provérbios? Provérbios, livro de sabedoria, Provérbios 24, 3, vamos ler até o 5. Ele é tremendo, ele fala assim, ó, com sabedoria se edifica, constrói a casa. Hã? Mas aí parou? Você construiu a casa, ficou linda, maravilhosa, e aí acabou? Não. Ela precisa de manutenção. Você vai construir uma casa e vai largar lá? O que vai acontecer daqui 10 anos? Com aquela pintura que você fez e você largou lá, com a grama, com o quintal, o que vai acontecer? Vai deteriorar. Vai deteriorar. Então, você fez com tanta sabedoria, né? Você teve tanto esforço para conseguir, para formar a sua casa, para se casar, para poder estar junto, morando junto. Puxa vida, foi difícil, foi um esforço. Ah, que legal, agora já estamos com tudo pronto, beleza, acabou. Não, olha lá Provérbios que diz, a gente constrói com sabedoria, se edifica, mas com inteligência ela se firma, ela se consolida. Pelo conhecimento se encherão as câmaras, os quartos, os cômodos da nossa casa, de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Os quartos ficam cheios de coisas bonitas e de valor. Então, eu tenho que continuar cuidando da casa, estabelecendo ela, enchendo ela agora de coisas boas. Eu não posso largar a minha família e dizer, agora firem-se, já fiz tudo, agora tchau. Não. Nossa responsabilidade permanece. Nós somos os que vão edificar, ordenar com sabedoria e em conjunto, a mulher junto com o marido. Porque o lar é um local de relacionamento afetuoso, formador de pessoas fortes e conscientes. Esse deve ser o nosso lar. Mas o pecado, ele gerou uma degradação, não é? Na família, né? Uma degradação moral, ética, espiritual, né? A gente olha a família. São quantas famílias que existem agora, pastor? Quantos modelos de família existem agora? 12 ou 13 modelos de famílias diferentes, né? Porque tem uniões e constituições diversas de família. Né? Vocês veem? A degradação continuou. A degradação foi até institucionalizada, porque elas são reconhecidas, famílias reconhecidas, com direitos, com obrigações. Mas a Bíblia relata lá em Gênesis 6, de 11 e 12, ele relata uma insatisfação de Deus com aquela geração. Fala assim, a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. A terra encheu-se de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Violência aqui, que é vista aqui nesse texto, é aquela violência, assim, de abuso de pessoa, abuso da outra pessoa. É rebelião geral do ser humano. Era o estado que estava aquela geração antes do dilúvio, pré-diluviana, antes do dilúvio. Estava assim, diz lá em Gênesis. Estava assim, Deus falou assim, quer saber? Vou destruir tudo. Vou acabar com tudo isso aí. Tem que refazer. Por quê? Eles não estão voltando, não estão se arrependendo. 3 coisas esta geração pré-diluviana foi atacada. Ela foi atacada em relação à noção de Deus. Aquilo tinha que ser apagado ali, ó, daquela geração. Foi apagada. Eles não tinham mais temor a Deus. Quer dizer que eles não tinham freio. Não tinha freio ético, espiritual nenhum.
Não tinha. Eles estavam como Sodoma e Gomorra ali. Eles não tinham mais nenhum tipo de freio. Nem emocional, nem psicológico, não tinha freio moral, não tinha. Sem a moral não tem o freio, né? Vocês sabem. Não tinha mais. E a família também. Era outra coisa que estava sendo destruída naquela época. E outra coisa que estava sendo destruída era o descanso. O descanso. Porque eles estavam com uma vida completamente levada por eles, pela sua carne, numa superatividade, e eles não tinham descanso para parar. Então, eles não tiveram descanso para perceber o que estava acontecendo à roda. Você sabe por que a gente precisa parar? Para descansar? Nós precisamos. É porque aí a gente consegue ver o que está acontecendo em volta. Sabia, pai? Se você acumula 2, 3 empregos, 4, sei lá quantas coisas para você fazer, você não tem tempo para parar e ver o que está acontecendo à sua volta, dentro da sua casa. Sabia? A gente tem que parar. A gente tem que ter o dia do descanso. O dia que a gente para e fala assim, bom, hoje é o dia de eu descansar. E eu vou aproveitar um dia que eu vou ver também as coisas. Está aqui tudo do meu lado. Vou viver com eles, vou sentir meus filhos. Vou sentir como eles estão. O ser presente não é estar junto todos os dias, não. O ser presente é ser atento. Sensível ao outro. E você está presente. Você pode ir no cinema com uma pessoa, você está no cinema lá com quantas pessoas? Com 100, 200, 300. E daí? Está todo mundo assistindo o filme, ninguém fala com ninguém. Você entra e sai, tudo bem. E você está junto, está presente. Todo mundo está presente. Está presente na reunião do condomínio, eu estou. E daí? Pode ser que você esteja presente e não queira decidir nada. Vou ficar aqui, não quero falar nada aqui. Então, o presente é o estar atento, sensível ao que está acontecendo ao seu redor. Você tem um filho, 2 filhos, 3 filhos, 100 filhos? Não, 100 não, pastora. 5. 5 já está bom para essa geração, porque todo mundo está em 1 ou 2, né? Na minha época estavam nos 3, né, bem? Agora já está no 1 ou 2. Pois é. Pois é. E tem nação aí pagando, hein? Pagando para o povo ter filho. Está pagando, porque o povo não está querendo mais ter filho. 1 ano de licença paternidade. 1 ano para os 2. Então está motivando, vamos fazer filho. Porque senão o país vai acabar, vai sumir, não vai ter mais. Vai ser só dos imigrantes, porque os da terra não estão querendo mais filho. Vai acabar, né? Então, tem país aí trabalhando nisso aí, gente, né? Não chegou em nós, brasileiro gosta de fazer filho ainda, graças a Deus. Brasileiro gosta de fazer filho, muito bom. E aí, nós precisamos estar presentes com esse filho. Mas não é o presente, assim, físico, simplesmente. Esse já ajuda, né? Mas é mais que isso, porque tem muito pai, mãe, que está fisicamente presente, mas não está vendo nada do que está acontecendo. O negócio está acontecendo ali na nossa cara, e nós não estamos vendo. O meu marido foi muito usado por Deus quando as minhas filhas eram solteiras, porque, graças a Deus, Deus dava sonhos para ele. Mas era cada pesadelo. E ele acordava assustado. Ai, mas eu sonhei um pesadelo. Está acontecendo alguma coisa aqui em casa. Que eu vi rato. Eu vi rato na nossa casa. Vamos procurar, tem coisa. Nós íamos orar. E aí eu ia atrás. Falei, vou procurar. Eu era perdigueira. E ele era aquele lá. Eu estou aqui. Deus está sinalizando. Tem coisa acontecendo. Eu vou orar. Deus vai mostrar. Gente, era tiro e queda. Tinha coisa acontecendo. Perigos graves acontecendo. E a gente estava lá todo dia com elas. Vocês entendem isso? A gente tem que ter uma sensibilidade de Deus. Quando nós estamos ligados a Deus e a palavra, Ele se comunica conosco, o Espírito Santo nos alerta. Fala assim, ei,
Acende a luzinha, vermelha, amarela, tá piscando, tem coisa acontecendo. Se mexa, mãe, se mexa, pai. Se move, vai lá, faz o que você tem que fazer. Mas não é com agressividade, violência não, tá? Para aí. Né? Porque brasileiro é meio... Né? O brasileiro, a moda antiga, era terrível, né? Eu tenho história aqui das minhas amigas que é de arrepiar como elas eram disciplinadas na infância. Graças a Deus mudou, né? Evoluímos nisso, hein? Glória a Deus, glória a Deus. Acabou o fio, né? Acabou o fio, em nome de Jesus, isso não é de Deus. Sabe o fio de ferro? Não, tem histórias assim. Eu conheço histórias e pessoas passaram por isso. Falando assim, era fio de ferro, era palmatória, era ovo quente na mão, era tanta coisa, era uma tortura. Isso não é ensinar, isso não é disciplinar, isso não é orientar, isso é destruir. E Deus nos deu filhos para que a gente destrua, né? As histórias da Luciene é de arrepiar. É de arrepiar. E nós falamos, misericórdia, acontecia assim? Aconteceu comigo, ela fala. E quantos de nós pode falar, não, comigo era assim? Por causa de uma ignorância dos pais. Eles até achavam que estavam fazendo certo, porque estavam repetindo o modelo. Estavam repetindo o modelo. Até nas igrejas era falado e usado literalmente a vara, mas a vara assim, olha, mete a vara no lombo do tolo. Desce a madeira, não é? E era ensinado de maneira totalmente literal, inadvertida e de uma forma truculenta para uma nação, para um povo de uma cultura truculenta. E aí você tem que fazer a releitura disso quando você vai ensinar. Não é verdade? Você tem que atualizar. O Espírito Santo está em nós, não para mudar a palavra, mas para atualizá-la. Ele atualiza, não é? O pastor sempre fala isso. O Espírito Santo atualiza a palavra. Não é mudar a palavra, o sentido dela, mas é atualizar e é ensinar da maneira correta. Como fazer, como disciplinar. Não é verdade? E às vezes o negócio está acontecendo então na nossa frente e o estar presente é isso. É eu sentir, é eu ter sensibilidade, ver aquela necessidade do meu filho. E às vezes não é só coisa errada que ele está fazendo. Às vezes ele precisa de um abraço. Ele está carente no seu emocional. Ele está sentindo falta de algo. Às vezes ele foi ofendido lá na escola e não contou para você, mas ele está carregando tudo aquilo. Aquele peso, aquela angústia, aquela tristeza. E você vê ele lá amuadinho. E você fala, é assim mesmo. Está lá estudando no quarto. Eu pedi perdão para uma filha minha, muito estudiosa. Nota 10. 10. Ela só estudava. Mas ela era uma menina melancólica desde sempre. Ela era uma menininha que só ficava no quarto estudando. Ela precisava ter sido tirada de lá. E eu pedi perdão para ela. Ela sorriu para mim e falou assim, imagina, mamãe, não. Eu falei, não, filha, eu preciso que você me libere perdão para a mamãe. Porque a mamãe se ocupou com as outras, e achou que estava tudo bem com você. Mas não é, gente. Só porque ele está lá no quarto estudando, que ele é nota 10, que ele não precisa da nossa presença lá do mesmo jeito. Que ele não precisa da pausa. Que ele não precisa ser arrancado de lá e trazido para fazer outras coisas. Entendem? E ela chorou. Ela me abraçou e chorou. Então ela disse, entendi, mamãe, ok, eu recebo, foi mesmo. Foi mesmo, mãe. Foi mesmo. Vocês entendem? Porque nós precisamos, irmãos, estar presentes. Estar presente. No meio daquela geração corrompida, Deus achou um homem. Ele era ali, gente, como uma fagulha ali, sabe? No meio de tudo aquilo. Que foi Noé. Noé era um homem justo, um homem que andava com Deus. E Deus entregou para ele essa responsabilidade. Tu vai fazer esse negócio aí, meu filho.
Nunca vi, nem choveu aqui. Pois é, mas vai chover e vai afundar tudo. Mas eu faço uma aliança com você, Deus falou. Eu vou fazer uma aliança com você. Com você. Como Ele faz conosco. Uma aliança. Ele faz uma aliança conosco. Ele faz uma aliança conosco. Eu vou fazer uma aliança com você. E você e sua família vai ser salva. Mas você tem que fazer a arca. Fazer a arca. E trazer eles para a arca. Você tem que trazê-los para esse mesmo propósito de fazer a arca. Vocês vão fazer a arca juntos. A tua mulher vai te ajudar, e eles também, e você vai trazer eles. E você nem vai deixar as noras fora. As noras têm que vir junto. Porque senão você nem vai ter descendência. E eu quero que você tenha descendência. Porque o meu projeto, em relação a uma família, não mudou. Hoje o Senhor também faz a mesma coisa com nós. Nós somos esses Noé. Noé. Queira ser esse Noé. Um homem justo que anda com Deus. Um homem sensível que entende a fala de Deus, que obedece à direção de Deus. Ele era agricultor. Ele não era engenheiro naval. Uau! Não. Nem chuva ele tinha visto. E Deus deu toda a planta para ele. Cadê a nossa planta? Tá na palavra. Nós temos a planta. Vamos obedecer e fazer essa construção conforme essa planta. Porque vai dar certo. Você sabe que ele fez, não deu para testar, né? Não deu para testar, porque entraram na arca, né? Ficaram 7 dias lá dentro da arca, vocês sabem, antes da chuva começar. Nós não vamos ler porque o texto é grande. E 7 dias eles ficaram já lá dentro, com a bicharada, com tudo. Esperando. Gente, daqui a pouco o negócio começou. Deus fecha a porta por fora. Pá! Porque ele não vai ficar com o coração, né, mole e abrir essa porta, não. Por quê? Essa geração teve 120 anos para se arrepender. Porque demorou 120 anos a obra da construção da arca. Essa história da arca existe em várias culturas da antiguidade. Várias. Várias culturas faz menção a esse fato. E aí, gente, eles ficaram 7 dias lá aguardando, a chuva começa, e eles estão lá dentro guardados. Ele, a sua mulher, os seus filhos e as suas noras. 3 filhos, 3 noras. Estão todo mundo lá. E eles esperaram o tempo certo. Que angustiante, depois de 120 anos, entrar para dentro, fechar a porta e não ver a água cair. 7 dias, parece que vocês são bobos, é? Estão tudo lá dentro trancado e nada acontece. Estavam lá fora rindo dele. Até que a chuvarada começou. Né? E a palavra conta, e a história geológica também mostra, que as fontes internas da terra se romperam. Não é só aquela chuva que caiu, mas tudo se rompeu em relação às águas que haviam, e os mares, os tsunamis, enfim. Foi um caos. Mas porque ele seguiu aquele projeto, a sua família foi salva. Deus preservou a aliança com ele. Ele não quebrou e nem Noé quebrou. Eles foram tão convincentes com os seus filhos. Eles trouxeram todos, nenhum se perdeu. Era 3, não é? Às vezes fala assim, não, um é cristão, o outro não. Eu tenho um cristão. Não, eles conseguiram, gente, trabalhar numa unidade, o casal, numa unidade que eles trouxeram os 3 filhos e as 3 noras. As 3 noras não se bandearam para o lado dos pais delas, não. Ficaram com o sogro e com a sogra. E eles foram todos salvos. Foram todos libertos. Na hora daquele temporal, daquele caos, eles estavam guardados. E havia uma janela que Deus mandou fazer, aonde por ali Deus ia sinalizar o tempo para eles saírem. Onde ele mandava, né, as aves. Por 2 vezes as aves foram e voltaram.
Passou já 40 dias, 40 noites. Nós estamos aqui no meio do nada, com essa bicharada aqui já perturbando. Como é que nós vamos fazer? Meu Deus, vamos abrir essa janela, ver se já está chegando o fim desse negócio. Será que já tem terra firme? A bichinha voltou, não tinha nada não. Daqui a pouco vamos mandar outro. E aí ela demorou, sabe? E ela voltou com uma folhinha no bico. Opa, tem uma esperança. Deus nos abre a janela. A janela, ó, vamos olhar para o alto. E a terceira foi e não voltou. Oh, glória, logo nós chegaremos ao destino. Chegaram, sabe a primeira coisa que essa família fez? Levantaram um altar. Levantaram um altar. Você levanta altares na sua casa? Ao Senhor? Tem um altar lá? Ao Deus desconhecido? Tem? Ou tem uma televisão lá? Tem uma televisão de 50 polegadas. Ah, é? Cadê o altar? O altar tem que estar lá. Tem um videogame, tem não sei, os jogos, tem o computador, tá lá. Um computadorzão, tá lá. Tem um altar lá, meu celular. Aliás, é um altar que anda comigo. Não vivo sem ele. Minha vida está nele. Não, nossa vida está em Deus. Nossa vida tem que estar em Deus, firmada em Deus. Amém? Noé venceu, ele saiu com a sua família, e a primeira coisa foi levantar um altar. O altar, símbolo de gratidão, símbolo de honra, símbolo de entrega, símbolo que declara, eu sou teu e a minha aliança está contigo firmada. Para sempre. E Deus com ele, para sempre. Deus fala, não vou destruir mais com água. Não vou pôr o sinal lá. Pronto, o arco-íris. Quando chover, olha para cima. Eu estou lembrando de tudo que aconteceu. Deus não mudou. Até hoje você olha e vê o arco-íris. Deus não mudou. Ele continua tendo a arca para a gente levar a nossa família no momento da angústia. Mas nós precisamos, restituir o que nós perdemos. Valores como todos esses aqui que nós relatamos, nós precisamos checar conosco. Perdi. Onde foi? Vou lá buscar. Eu vou lá resgatar e trazer. É o que Deus quer. Amém? E Ele nos fortalece, nos faz corajosos para isso. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Poderosa, libertadora, restituidora. Vamos voltar lá, Isaías 61:9. Vamos fechar essa ministração relendo esse texto. Vamos lá. Bota aí na tela. Aí, a sua posteridade, diga assim, a minha posteridade será conhecida entre as nações, os meus descendentes, no meio dos povos, e todos quantos virem, reconhecerão a minha família como família bendita do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Somos nós, famílias benditas do Senhor. Amém? Feche os seus olhos nessa hora. Vamos orar ao Senhor. Põe a mão no seu coração e vamos entregar a Deus. Senhor eterno, Pai amado e querido, quantas coisas nós somos relembrados essa manhã, Pai, pelo Teu Espírito Santo, pela Tua palavra, Pai, de coisas que talvez perdemos, Senhor, na caminhada, mas nós queremos voltar, Pai, em nome de Jesus, nós queremos voltar, Deus, lá no lugar onde nós caímos e queremos receber de Ti a cura, Pai, porque precisamos prosseguir. Senhor, a obra continua, Senhor, lá na nossa casa. E nós queremos ser guiados por Ti. Ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Fortalece-nos, ó Espírito Santo, a cumprir essa tarefa, a cumprir esse projeto tão poderoso que é a nossa família, Pai. Deus, cada um dos Teus filhos lá no meio da casa deles, Senhor, que eles sejam sal e luz,
que eles sejam presentes, que eles sejam atentos, que eles sejam tementes a Ti, que eles sejam um exemplo de fidelidade aos seus filhos, Pai, em nome de Jesus. Faz a obra, Pai. Repreende o devorador, em nome de Jesus. Repreende o valente, Pai, que quiser se levantar na porta da nossa casa. Nós repreendemos em nome de Jesus. Senhor, que permaneça na nossa casa, Pai, a arca da aliança, a Tua presença, a lembrança das Tuas promessas, Pai, a unção do Teu Espírito Santo, a coragem, Senhor, de decidirmos fazer a coisa certa. Que seja assim, Pai, em nome de Jesus. Nós tomamos posse nessa manhã dessa restituição do Senhor para a nossa família, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E todo medo vai embora, em nome de Jesus. Toda sensação que não vamos conseguir, nós já repreendemos em nome de Jesus, porque nós vamos prosseguir, Deus, em Teu nome, teremos a vitória. Amém, Jesus, em nome de Jesus. Graças a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus. Aleluias! Aleluia!